Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula no canal André Bio. Eu sou o professor André e hoje daremos continuidade ao nosso estudo sobre mecanismos moleculares do transporte de membrana e a manutenção da diversidade de compartimentos. Na primeira parte, vimos os princípios básicos da formação e transporte das vesículas. Agora, nesta segunda aula, vamos nos aprofundar nos mecanismos moleculares de direcionamento e fusão. Nosso foco será entender como as proteínas Rab definem a identidade e o destino das vesículas, como suas efetoras garantem o encontro correto entre compartimentos e como as SNERs realizam a fusão precisa das membranas. Também vamos ver como essas proteínas são recicladas e reutilizadas, mantendo o tráfego celular eficiente e seguro. Então deixe o seu like, se inscreve no canal e vem comigo explorar como a célula orquestra com perfeição o movimento e a fusão de suas vesículas. E os nossos objetivos de hoje são: compreender como as proteínas Rab e SNER coordenam o direcionamento e a fusão vesicular. Reconhecer a diversidade funcional das efetoras de Rab e sua integração com o citoesqueleto e o aprisionamento de vesículas. Explicar como as Rabs definem a identidade das organelas e controlam as transições entre compartimentos. Descrever o mecanismo molecular da fusão de membranas, mediado por SNERs. E, por fim, analisar a regulação e a reutilização das SNERs, incluindo o papel da NSF e a sua importância em outros contextos de fusão celular. Em primeiro lugar, a base de todo o processo é o reconhecimento molecular. Para que a fusão seja precisa, a vesícula e sua membrana-alvo possuem marcadores de superfície complementares, que funcionam como um sistema de chave e fechadura. Uma vez reconhecida, a vesícula precisa ser direcionada ao local exato. Essa função essencial é das proteínas Rab, que na vesícula se ligam a proteínas efetoras específicas localizadas na membrana-alvo, garantindo o ancoramento correto. Com a vesícula devidamente ancorada, a etapa final de fusão é executada pelas proteínas SNERs. As V-SNERs da vesícula e as T-SNERs do alvo se enrolam firmemente, gerando a força necessária para fundir as bicamadas lipídicas e permitir a liberação do conteúdo. O funcionamento dessa chave molecular é rigidamente controlado. A proteína Rab alterna entre o estado ativo, ligado a GTP, ancorada na membrana, e um estado inativo, ligado a GDP, solúvel no citosol, funcionando como um interruptor que liga e desliga o sinal de direcionamento. A pergunta que fica é: como as proteínas Rab sabem aonde ir? A resposta é que elas são parte de um código de endereçamento. Cada organela, no interior da célula, possui um conjunto único de proteínas Rab, que atuam como um código de barras molecular, que define sua identidade, conforme representado na tabela ao lado. Como vimos, as proteínas Rab são cruciais para o direcionamento. Agora vamos nos aprofundar nas suas ajudantes, as efetoras de Rab. A primeira coisa a entender é que este não é um grupo homogêneo. Elas possuem uma grande diversidade estrutural, e uma única Rab pode recrutar diferentes efetoras para funções distintas. Uma das funções primárias dessas efetoras é o transporte ativo. Algumas delas são, na verdade, proteínas motoras especializadas. Elas se ligam à vesícula através da Rab e caminham ao longo de trilhas do citoesqueleto, os microtúbulos e os filamentos de actina, propulsionando a carga até a sua localização final. Outra função crítica é o aprisionamento físico. Muitas efetoras atuam como proteínas de aprisionamento.
Algumas possuem domínios longos e flexíveis, como se fossem uma linha de pesca molecular, capaz de alcançar e conectar membranas que estão distantes. Outras formam complexos grandes, que unem membranas já próximas. A importância desses complexos de aprisionamento vai além de apenas segurar as membranas juntas. Eles são centrais de integração de processos. Por exemplo, o complexo COP2, uma proteína quinase, é recrutada e fosforila o revestimento da vesícula, sinalizando para sua desmontagem. Isso garante que a vesícula só libere sua carga após ser corretamente endereçada. Para terminar, a ação das efetoras de Rabi é perfeitamente sincronizada com a etapa de fusão. Elas não apenas ancoram a vesícula, mas também podem interagir diretamente com as proteínas SNARs. Essa interação garante que o sinal de ancoragem bem-sucedida seja transmitido, ativando o maquinário de fusão e assegurando que o conteúdo seja liberado no momento e local corretos. Essa imagem mostra de forma muito clara como as proteínas Rabi coordenam várias etapas do tráfego vesicular, e o mais interessante é a diversidade de efetoras que elas recrutam em cada fase. Começando com a seleção, as Rabis ativas recrutam efetoras que participam da seleção de carga e da montagem do revestimento da vesícula, garantindo que apenas as proteínas corretas sejam incluídas. Já na letra B, temos a desmontagem do revestimento. Outras efetoras atuam removendo proteínas de revestimento, preparando a vesícula para o transporte. Na letra C, vemos o movimento. Entram em ação efetoras que são proteínas motoras. Elas se conectam à vesícula por meio da Rabi e literalmente caminham ao longo das trilhas do citoesqueleto, que podem ser microtúbulos ou filamentos de actina, levando a carga até o seu destino. Depois, já na letra D, nós temos a ancoragem. Aí nós vemos outro tipo de efetora, as proteínas de ancoragem. Elas funcionam como cabos ou braços moleculares, que capturam e aproximam a vesícula da membrana-alvo, permitindo o reconhecimento inicial entre duas membranas. E para fechar, nós temos a letra E, que representa a fusão. Aqui entra em cena as efetoras que interagem com as proteínas SNARs, promovendo a fusão final das membranas e garantindo que o conteúdo da vesícula seja liberado no local e no momento corretos. Agora vamos acompanhar na imagem como a proteína Rab5 atua como um verdadeiro organizador de membranas. Tudo começa com a sua ativação. Quando a forma inativa, a Rab5-GDP, encontra um fator de troca, o Rab-GEF, ela se torna a Rab5-GTP e se ancora firmemente na membrana do endossomo. O ponto-chave aqui é que a própria Rab5 ativada recruta mais GEFs, criando um ciclo de retroalimentação positiva, que amplifica rapidamente o sinal e agrega uma grande quantidade de Rab5 em um local específico. Esse domínio de Rab5 não está sozinho, ele funciona como um centro de recrutamento. A Rab5 ativada chama para perto dela uma série de proteínas chamadas efetoras, que são, por exemplo, as proteínas de aprisionamento, responsáveis por receber as vesículas endocíticas que chegam. É assim que o endossomo se especializa para a função de recepção, formando um domínio funcional bem definido. Para consolidar essa especialização, a Rab5 dá mais um passo. Ela ativa uma enzima chamada PI3 sinase. Como a gente viu na aula anterior, esta enzima atua sobre os lipídios da membrana, convertendo o fosfatidillinositol, PI, em fosfatidillinositol 3-fosfato, o PI3P. Este lipídio modificado serve como um ponto de ancoragem adicional para as efetoras de Rab5, estabilizando toda a estrutura e tornando o domínio um componente permanente e funcional da membrana, o que amplifica e solidifica o processo. É crucial notar que este não é um mecanismo único.
O mesmo endossomo, que tem um domínio Rab5 para receber vesículas, pode ter, em outra região, um domínio Rab11 ou Rab4, especializado em gerar vesículas de reciclagem de volta para a membrana plasmática. São como bairros funcionais distintos dentro de uma mesma cidade, que é o endossomo, permitindo que funções diferentes e até opostas ocorram na mesma organela. A importância crítica desse sistema fica muito clara em experimentos. Se nós destruirmos ou inativarmos a Rab5, todo esse arranjo organizacional entra em colapso. Sem o organizador mestre, o sistema de endossomos e lisossomos simplesmente desaparece, mostrando que a Rab5 é essencial não só para a função, mas para a própria existência e integridade estrutural dessa rede intracelular. Agora vamos explorar um conceito fascinante. As organelas não são estruturas estáticas, elas podem mudar de identidade. E isso é orquestrado por um processo chamado cascata de Rabi. Imaginem que as proteínas Rabi, que são organizadoras de membranas, atuam de forma sequencial. Uma proteína Rabi inicial, como a Rab5, é substituída por outra, como a Rab7, em uma transição ordenada. Essa substituição não é aleatória, ela é uma verdadeira cascata de sinalização que redefine completamente a função daquele compartimento. O exemplo clássico e o mais estudado sobre isso é a maturação do endossomo. Um endossomo primário, que é especializado em receber vesículas da membrana plasmática e é marcado pela Rab5, sofre essa cascata. A Rab5 é progressivamente substituída pela Rab7, e é essa mudança que transforma o endossomo primário em um endossomo tardio, que é o compartimento preparado para fundir com os lisossomos. Mas como exatamente essa mudança de identidade acontece? A chave está no que cada Rab recruta. A Rab7 ativada não recruta as mesmas efetoras que a Rab5. Ela chama um conjunto totalmente diferente de proteínas, que vão alterar a dinâmica da membrana, inclusive recrutar motores moleculares que reposicionam a organela, movendo-a da periferia da célula em direção ao núcleo, onde ficam os lisossomos. É uma reprogramação completa. E qual é a consequência prática e funcional disso para a célula? É a segregação definitiva do destino do material internalizado. Tudo que foi capturado e não precisa ser reciclado de volta para a membrana é, então, transferido de forma irreversível do domínio Rab5, ou seja, o endossomo primário, para o domínio Rab7, o endossomo tardio, sendo assim direcionado para sua degradação no lisossomo. E por que esse processo é uma via de mão única? Porque cada domínio Rab possui um mecanismo de autoamplificação, ou seja, uma molécula Rab5 ativada recruta mais GEFs para ativar ainda mais Rab5, consolidando aquele domínio. O mesmo vale para a Rab7. Quando a Rab7 começa a ser recrutada e ativada, seu próprio ciclo de autoamplificação abafa o domínio anterior de Rab5, tornando a transição um evento irreversível e unidirecional, garantindo o fluxo correto do tráfego intracelular. Essa imagem mostra um modelo de cascata de proteínas Rab, um mecanismo que garante a transição ordenada entre diferentes compartimentos celulares. Tudo começa com a ativação da Rab-A por uma GEF, que faz a troca do GDP por GTP. Assim, forma-se um domínio de membrana ativo de Rab-A. Uma vez ativa, a Rab-A passa a recrutar as suas proteínas efetoras. Entre elas, existe uma GEF específica para a Rab-B. Essa GEF, recém-recrutada, ativa a Rab-B, permitindo que ela se associe à membrana e monte o seu próprio domínio funcional. Quando a Rab-B entra em ação, ela também recruta suas próprias efetoras, incluindo uma GAP,
que inativa a RAB-A, promovendo a hidrólise de GTP de RAB-A para GDP. Com isso, o domínio de RAB-A começa a ser desmontado, enquanto o domínio de RAB-B cresce e assume o controle. Esse processo garante que o tráfego vesicular avance de forma direcional e coordenada, com cada RAB substituindo a anterior de maneira irreversível, o que mantém a identidade e a sequência correta das organelas. Vamos continuar nosso estudo entendendo um grande desafio que a célula enfrenta. Para uma vesícula descarregar o seu conteúdo, ela precisa fundir sua membrana com a membrana-alvo. O problema é que as bicamadas lipídicas são hidrofílicas por fora, então há uma forte repulsão causada pela camada de água que as envolve. Vencer essa barreira energética para aproximá-las a uma distância de 1,5 nanômetros, que é quando os lipídios podem finalmente se misturar, exige a ação de proteínas especializadas. E é aí que entram as SNERs, as chaves moleculares que garantem a especificidade. Imaginem um sistema de cadeado e chave. A vesícula carrega uma V-SNER e o compartimento-alvo possui uma T-SNER correspondente. O pareamento entre elas é altamente específico. Isso é fundamental para evitar que uma vesícula do retículo endoplasmático, por exemplo, se funda com um lisossomo por engano. É esse código de SNERs que garante a precisão do tráfego intracelular. Quando uma V-SNER e uma T-SNER compatíveis se encontram, elas se entrelaçam, formando um complexo trans-SNER extremamente estável. É um feixe de 4 hélices. A formação dessa estrutura libera uma quantidade significativa de energia, e é essa energia que é aproveitada para fazer o trabalho pesado, comprimir as membranas e expulsar as moléculas de água da interface, catalisando efetivamente a fusão das bicamadas. Observe esse processo na imagem. Na parte superior, vemos duas membranas se aproximando, a da vesícula com a sua V-SNER e a da membrana-alvo com a sua T-SNER. Essas proteínas começam a se entrelaçar, formando um complexo helicoidal muito estável. Conforme as SNERs se enrolam, elas puxam as duas membranas cada vez mais próximas, expulsando as moléculas de água que ficam entre elas, o que é essencial, já que a fusão só ocorre com o contato direto entre os folhetos lipídicos. Em seguida, ocorre a formação da haste, uma estrutura intermediária em que apenas os folhetos citosólicos se fundem. Logo depois, vem o estágio de hemifusão, onde os folhetos externos se misturam, mas os internos ainda permanecem separados. Por fim, o processo se completa com a fusão total, quando todos os folhetos lipídicos se unem, formando um poro de fusão, que permite a liberação do conteúdo da vesícula para o meio interno da célula ou para o espaço extracelular. Mas o processo não é automático, ele é finamente regulado por outra classe de proteínas que já conhecemos, as RABs. As RABs atuam como controladoras do momento e do local da fusão. Elas recrutam efetoras que, por sua vez, concentram as SNERs no local certo, liberam proteínas inibidoras que podem estar bloqueando as T-SNERs e assim aceleram grandemente o encontro produtivo dos parceiros SNERs corretos. Observem aqui na imagem o papel das proteínas RABs. Elas funcionam como verdadeiros reguladores do processo de fusão vesicular. Quando ativas, as RABs ligadas a GTP recrutam suas proteínas efetoras, que têm a função de libertar as T-SNERs das proteínas inibitórias às quais elas estavam presas. Isso significa que a RAB prepara o terreno, garantindo que as SNERs fiquem ativas exatamente no local certo da membrana. Assim, quando a vesícula chega, as proteínas de aprisionamento já estão posicionadas para capturá-la e as SNERs apropriadas podem se encontrar rapidamente. Em resumo, as proteínas RAB
não apenas orientam a vesícula até a membrana-alvo, mas também ativam e aceleram o processo de fusão. Pessoal, as proteínas SNERs são recursos valiosos que a célula não pode desperdiçar. Após cumprirem seu papel na fusão de uma vesícula, a V-SNER e a T-SNER permanecem firmemente ligadas em um complexo estável. Para que essas proteínas possam ser reutilizadas em uma nova rodada de transporte, esse complexo precisa ser obrigatoriamente desmontado. É como se fosse necessário destravar os ganchos após o acoplamento. Quem faz esse serviço de destravamento é uma proteína chamada NSF. Ela é uma ATPase hexamérica que atua como um motor molecular. Ao hidrolisar o ATP, a NSF muda sua conformação e exerce uma força mecânica que desfaz o complexo de SNERs, liberando as proteínas individuais de volta para o citosol ou para a membrana, prontas para um novo ciclo. Como pode ser visto na imagem, após a fusão da vesícula com a membrana, as proteínas V-SNER e T-SNER permanecem fortemente entrelaçadas, formando o complexo trans-SNER. Esse estado é extremamente estável, o que exige um mecanismo ativo para separá-las e permitir que sejam reutilizadas. E é aí que entra a proteína NSF, uma ATPase hexamérica, que atua como um verdadeiro motor molecular. Com auxílio de proteínas acessórias, a NSF se liga ao complexo SNER e, ao hidrolisar o ATP, sofre uma mudança conformacional que gera força mecânica suficiente para desfazer o entrelaçamento das SNERs. Dessa forma, o complexo é destravado e as proteínas V-SNER e T-SNER são liberadas, retornando ao citosol ou à membrana para participarem de novos ciclos de ancoragem e fusão. Agora, qual é a importância estratégica disso? Se as SNERs permanecessem ativas permanentemente, qualquer membrana que encontrasse um parceiro compatível se fundiria, causando um caos intracelular. A NSF, portanto, atua como um guardião. Ao resetar o sistema, ela garante que a fusão só ocorra no local e momentos certos, preservando a individualidade de cada organela. É um controle de qualidade essencial. Vale destacar que este princípio de fusão controlada por proteínas vai além do tráfego de vesículas clássico. Ele é fundamental em processos como a fusão do espermatozoide com o óvulo, a formação de fibras musculares multinucleadas e até na dinâmica de fusão e fissão de mitocôndrias e do retículo endoplasmático. Por fim, na imagem aqui ao lado, vemos um exemplo fascinante de mimetismo molecular na patogênese viral. Vírus envelopados, como o HIV e o da gripe, desenvolveram suas próprias proteínas de fusão. O HIV usa a GP41 para fundir diretamente com a membrana plasmática, enquanto o vírus da gripe se aproveita do pH ácido do endossomo para ativar a sua hemaglutinina. Ambos os mecanismos burlam nossas defesas para injetar o material genético, ilustrando a importância universal do controle da fusão de membranas. Para fechar nossa aula de hoje, vamos relembrar rapidamente os principais pontos. Primeiro, vimos como as proteínas Rab e SNER trabalham em conjunto para garantir que cada vesícula chegue ao compartimento certo e realize a fusão vesicular de forma precisa. Depois, falamos sobre as efetoras de Rab, que se associam ao citoesqueleto e ajudam a ancorar e posicionar as vesículas antes da fusão, garantindo controle e estabilidade no processo. Em seguida, destacamos que as Rabs são fundamentais para definir a identidade das organelas, atuando como marcadores que regulam as transições entre compartimentos dentro da célula. Também revisamos o mecanismo de fusão mediado por SNERs,
onde o encaixe entre proteínas das duas membranas aproxima as bicamadas e promove a fusão controlada. E, por fim, discutimos a regulação e reciclagem das SNERs, processo dependente da proteína NSF, que desmonta o complexo SNER após a fusão, permitindo que essas proteínas sejam reutilizadas em novos ciclos de transporte. E assim, chegamos ao final da nossa segunda aula sobre os mecanismos moleculares do transporte de membrana e a manutenção da diversidade de compartimentos. Hoje, avançamos na compreensão dos aspectos fundamentais do tráfego vesicular, destacando o papel das proteínas Rab e SNER no reconhecimento, direcionamento e fusão das vesículas, processos essenciais para manter a organização e a eficiência das vias endocíticas e secretoras. Agradeço muito a todos que têm acompanhado e permanecido conosco nessa série de aulas. É ótimo ver o interesse e o engajamento de vocês crescendo a cada encontro. Na próxima aula, vamos seguir explorando o tráfego vesicular, a partir do retículo endoplasmático até o aparelho de Golgi, aprofundando como esses compartimentos se comunicam e mantêm a sua identidade dentro da célula. E se você está gostando da série, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Isso ajuda muito o projeto a continuar crescendo e levar conhecimento ainda mais longe. Um grande abraço e até a próxima, aqui no canal André Bio.